Escritura: escrevo estas coisas a você, esperando e vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, em sua primeira carta a Timóteo, Paulo descreve a natureza do ministério como o mais elevado entre todos os ofícios. Ele exige dos presbíteros e diáconos uma doutrina correta e uma conduta irrepreensível, um coração puro e uma boa consciência, uma fé sem hipocrisia e um exemplo de vida para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Um caráter santo, uma reputação inatacável. E que ao invés de fazer da piedade uma fonte de lucro, faça da piedade o lucro maior. Portanto, os oficiais da igreja devem exalar o bom perfume de Cristo, vivendo um padrão ético, moral, espiritual e intelectual, caracterizado pela pureza, pela integridade, pela moderação e pelo esmero no ensino. Entretanto, há uma curiosidade que me chama a atenção nessa carta. Ela é constituída de 6 capítulos. E justamente no centro da carta, que é o final do capítulo 3, que acabamos de ler, que precede o capítulo 4, Paulo, que vinha falando sobre a vida do pastor, o trabalho do pastor, faz uma pausa. E a pausa é justamente para falar sobre a igreja. E eu tenho uma tese para tentar compreender a razão disso. A tese é a seguinte: Paulo acabou de descrever e ainda continuará tratando sobre o ministério como o mais elevado de todos os ofícios. E então, para que Timóteo não ache que Paulo está sendo rigoroso, bem como os demais líderes da igreja de Éfeso, onde a carta será lida, Paulo procura mostrar que a razão por que a vida do líder tem que ter essas características é por causa da igreja a qual ele serve. Não pode haver incompatibilidade entre o ministério e a natureza da igreja. Então, é como se Paulo quisesse dizer para Timóteo: Timóteo, se você quiser compreender a natureza do seu ministério, você precisa compreender a natureza da igreja. A igreja é gloriosa, a igreja é santa, a igreja é viva. Então, se a igreja é de natureza espiritual gloriosa, você não tem o direito de servir a igreja de qualquer maneira. Você não pode fazer parte da igreja de qualquer jeito. Tem que haver compatibilidade entre a vida daqueles que servem a igreja, que são membros da igreja, com a natureza dela. Mas Paulo está dizendo isso no verso 15. No verso 16, ele vai além, como se dissesse: Timóteo, você quer compreender a natureza do seu ministério? Olhe para a igreja. Mas,